domingo de Pentecostes, conforme vocês já puderam perceber, não é? Uma programação assim, especialmente preparada para isso, e também a nossa gratidão como igreja aos irmãos e às irmãs que se organizaram para nos servir com o louvor, com a dança de adoração, com o coral, e todos aqueles que servem, por assim dizer, nos bastidores da transmissão na mídia, desde o acolhimento. Tem muita gente servindo, agora mesmo com as nossas crianças, sempre agradecidos a Deus, e isso é a manifestação do Pentecostes, dando vida para a igreja de Jesus. E é por isso que eu convido você a abrir no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, onde nós vamos encontrar nosso texto principal, para a partir disso a gente conversar um pouquinho e podermos terminar orando uns pelos outros em favor da igreja de Jesus, empoderada pelo Espírito Santo. Diz assim a palavra do Senhor em Atos, capítulo de número 2, mesmo assentados, mas acompanhando com muita atenção. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. E então surgiu algo semelhante a chamas ou a línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. E naquela época, judeus devotos de todas as nações que viviam em Jerusalém estavam ali. E quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. E muito admirados exclamavam: como isto é possível? Estes homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. E todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: que significa isto? E outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. E então Pedro deu um passo à frente com os 11 e dirigiu-se em alta voz à multidão: ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que eu lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e naquele dia derramarei meu espírito, e até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue e fogo, nuvens de fumaça, o sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aqui a leitura. Ore comigo. Deus nosso Pai, nós queremos te louvar e nós queremos te bendizer, e nós queremos te exaltar neste domingo de Pentecostes, nesse tempo de celebração do teu amor por nós. Em gratidão é que nós chegamos a esta casa de oração cheios de consciência, e é por isso que declaramos a nossa fé e de muitas maneiras nos expressamos aqui ao lado de outros que nos têm servido, e ao Senhor hoje de manhã. Dá-nos a tua palavra agora, ajuda-nos, Senhor, para a vida, e em todas as coisas glorifica o teu santo nome. Sê sempre bem-vindo no nosso meio, Espírito Santo, o Senhor que já habita na gente. Oramos agradecidos no santo nome de Jesus.
Amém. Amém. E amém. Pentecostes é o nome que a gente dá, lembrando de 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Ressurreição de Jesus, 50 dias, Pentecostes. Né? Pentecostes tem a ver com isso, 50. Mas mais especificamente falando, é uma festa que acontecia na cidade de Jerusalém, e uma festa judaica. E quando a gente pensa no Pentecostes, o que importa dizer, para a gente ir logo ao ponto, é que é o cumprimento de uma promessa da parte de Deus para toda a humanidade, em favor de toda a humanidade. O Pentecostes marca o derramamento do Espírito Santo. E o Pentecostes, ele marca o nascimento da igreja. Então, sim, é verdade. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo chegou. O Espírito Santo invadiu-nos para fazer nascer a igreja de Jesus. Sabe por que nós estamos hoje aqui reunidos como nós estamos? E desde aqui, ao lado de todo mundo que é igreja com a gente, em qualquer lugar do mundo. E desde então, porque naquele dia, o Espírito Santo, ele foi derramado sobre todos aqueles que, obedientes a Jesus e crendo na palavra de Deus, estavam ali aguardando este acontecimento. Jesus disse para eles: fiquem em Jerusalém, fiquem juntos, perseverem em oração, e lhes será dado o poder para que vocês sejam feitos testemunhas, para que vocês saiam desde aqui e possam ir em direção de todo mundo, no mundo inteiro, em todos os tempos que ainda virão pela frente. E é isso que vai trazer resposta do céu para a vida das pessoas aqui na terra. Então a gente precisa entender bem por que é que o Espírito Santo ele foi derramado para fazer, portanto, nascer a igreja de Jesus, para que gente como a gente se tornasse, portanto, o lugar onde Deus também decidiu morar. Diga para quem está ao seu lado: Deus decidiu morar em você. Deus decidiu fazer de você a sua casa, a sua moradia. Mas em primeiro lugar, e eu sempre enfatizo isso a cada ano, e seguirei fazendo, por que é que o Espírito Santo, ele foi derramado sobre a vida de pessoas? Em primeiro lugar, porque Deus deseja que nós possamos entender com tudo que nós podemos, com tudo que nós precisamos, e por isso eu diria, com tudo que nós devemos, aquilo que Ele tem para contar para a gente. Nós precisamos entender o que Deus está falando. Nós precisamos entender o que Deus já disse e continua falando. Nós precisamos entender o que Deus ainda tem por dizer, sempre pela sua palavra, mas que ainda nós vamos alcançar, que nós ainda iremos compreender, para que isso faça toda a diferença na nossa vida. O Pentecostes tem a ver com isso, com lucidez, com compreensão da vida nos termos de Deus. Vocês perceberam aqui que em 2 momentos você tem perguntas que foram feitas aqui, não é? Em 2 momentos aqui no versículo de número 7, pessoal admirado, cada um ouvindo no seu próprio idioma, eles estão perguntando: como isto é possível? E depois, mais à frente também no versículo de número 12, admirados ainda, perplexos é a palavra que eles usam, eles perguntam: como é que isso é possível? Porque a gente quer resposta. A nossa fé também, ela é cheia da necessidade que a gente carrega de entender como é que as coisas da parte de Deus vão fazer diferença na vida de verdade da gente. Porque a nossa fé só faz sentido se ela acontecer na nossa vida, no nosso dia a dia, lado a lado. Você concorda comigo?
A nossa fé ela tem que ser assim, algo que nos favoreça para o nosso dia a dia, ao lado de todo mundo. Então, é por isso que a gente pergunta, e Deus não tem dificuldade de responder. Se tem uma coisa que Deus quer fazer, é nos fazer entender, afinal de contas, o que Ele tem para nos contar, o que Ele tem para nos dizer. É por isso que, em primeiro lugar, o Espírito Santo foi derramado para ajudar a gente a entender o que Deus tem para dizer para os homens. E é por isso que as pessoas, elas começaram a experimentar isso desde aquele dia. A entender melhor aquilo que Deus tem para falar para a gente. E vocês perceberam que a primeira experiência foi de um Deus que falou na língua de todo mundo que estava ali? Percebe isso? Como Deus quer se fazer entender, cada um ouvia no seu próprio idioma. Que Deus generoso. Que Deus preocupado em nos fazer entender. Então, como a gente canta, não é? Tem aquela canção da Cassiana, né? A gente precisa entender o que Deus está falando. Então diz para quem está ao seu lado, o Espírito Santo quer te ajudar a entender o que Deus tem para dizer para você. O Espírito Santo quer ajudar você a entender o que Deus está falando, é importante, para que eu saiba lá em casa como marido, para que eu saiba lá em casa como pai, para que eu saiba no meu dia a dia ao lado de todo mundo. Sejam quais forem as pessoas com as quais eu me conectar, o que Deus está dizendo a respeito da vida ao lado de todo mundo. Para eu amadurecer, para eu crescer, para eu me desengessar, para eu funcionar no palco da vida com maturidade, sem infantilidade. Diz para quem está ao seu lado assim, larga a mão de ser criança, larga a mão de ser infantil, cresça e aconteça com tudo que você pode. Mas para isso, ouça a voz de Deus e cuide da sua história com tudo que você pode, com tudo que é a responsabilidade que você tem diante da vida dada por Deus. Presta atenção, a vida é o maior patrimônio que Deus confiou para mim. Ele que sopra o fôlego da vida, eu tenho responsabilidades com ela. E diante de Deus, então vamos cuidar. Então nós vamos cuidar. Porque de tudo isso nós prestaremos contas. O Espírito Santo vem para trazer essa consciência, para trazer essa lucidez. Então onde é que Deus, Ele decidiu vir morar? Em gente. E o que é que Ele deseja que as pessoas façam? Ele deseja que as pessoas abracem. Ele deseja que as pessoas riam. Ele deseja que as pessoas, elas possam pedir ajuda para Ele, pedir ajuda uns para os outros, acolher ajuda, humildemente aceitar quando nós precisamos, é humildade. Oferecer disponibilidade, aceitar, humildade. Mas pedir para Deus, pedir uns para os outros, abraçar, rir, chorar, sofrer. Tudo junto, ao lado um do outro, porque tudo acontece na presença de Deus, é em gente assim como eu e você que Deus vem morar. Deus deseja que nós entendamos isso, que a vida é de verdade, com tudo que ela significa, com tudo que ela carrega, aquilo que é bom, aquilo que é ruim, mas Ele veio morar nessa realidade humana, que é muito minha, que é muito sua. Então vamos deixar Ele falar com a gente com clareza, vamos dar ouvidos à voz de Deus, porque afinal de contas, quando o Espírito Santo foi derramado, Ele falou na língua de todo mundo que estava ali, para todo mundo entender, para ninguém ficar com dúvida de que era Deus quem estava dizendo alguma coisa. E eles então podiam entender, essas pessoas estão falando sobre Deus, estão falando sobre as maravilhas de Deus, estão falando sobre as grandezas de Deus. Nós podemos entender, nós podemos alcançar, nós podemos captar. Então onde é que Deus vem para morar? Em todo mundo que nasce de novo, em todo mundo que entra num relacionamento com Jesus. Vamos falar sério, Patrícia? Desde quando o Espírito Santo foi derramado, quanta gente já não se converteu?
Não é assim, Elias? Quantas pessoas desde então já se converteram? Muitas destas já descansam no Senhor, na esperança de ressurreição. Mas nós estamos aqui. Não é verdade? E ao redor deste mundo, neste dia, milhões e milhões de pessoas, e não há exagero aqui, milhões de pessoas são o endereço onde Deus está. Entendeu? O endereço onde Deus está. Sabe o que está acontecendo hoje aqui? Eu e você, cada um de nós somos o endereço onde Deus está. Onde que Deus mora? Lá na vida do Júnior. Onde que Deus mora? Lá na vida do Alves. Onde que Deus mora? Lá na vida da Shirley. Onde que Deus mora? Diga aí, na minha vida. Na minha vida eu sou endereço de Deus. Sabe o que é a igreja reunida aqui, por exemplo? E você que está desde a sua casa, o Marcelo está ajudando a gente, a Josi está ajudando a gente, para chegar para quem está lá em casa. Sabe o que está acontecendo? Sabe o que nós somos? Nós somos o endereço de Deus, mas quando nós nos reunimos para adorá-lo em comunidade, você entendeu o valor disso aqui que a gente está fazendo? Nós estamos reunidos para adorar em comunidade. Por favor, não apequene isso. Não apequene isso. Nós somos os endereços individualmente onde Deus mora, mas que Deus reúne. E quando nós estamos reunidos aqui, nós somos o grande templo da habitação comunitária de Deus. O grande templo da habitação comunitária. Tem coisas que Deus faz no secreto, recompensando a quem em secreto, quem busca. Mas tem coisas que Deus faz no seio da comunidade. Porque Deus é comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. E importa que nós entendamos e não sejamos infantis, ao ponto de achar que nós nos bastamos. E sejamos egoístas de dizer, sou eu, não é sobre você. Quem você pensa que você é? Você só é se estiver em Cristo e se estiver conectado àquilo que Jesus chama minha igreja, meu corpo. Meu corpo, minha igreja. E as portas do inferno contra ela não prevalecerão. Então toma juízo, seja igreja, caminha junto, ao lado um do outro, dá espaço para que o Espírito se multiplique, para que o Espírito se manifeste. Para que o Espírito faça o que Ele pode fazer através do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. Eu e você precisamos disso. Precisamos desta consciência. Precisamos deste juízo. A glória do Cordeiro se manifesta quando nós estamos reunidos no grande templo, onde Deus, Ele trabalha, onde Deus, Ele se apresenta. Para a gente aproveitar junto o que cada um está prestando de serviço aqui. Prestando de entrega, de doação. Por trás de cada um, que chega também para nos favorecer a adoração, tem trabalho, tem ensaio, tem dedicação. Não é assim, não é para apresentar, não é para dar visibilidade, não é para dizer, olha que bonito. É para servir a Deus, servindo as pessoas e dizer, olha, a gente tem uma mensagem da parte de Deus para você entender através da nossa arte, só para aproveitar o que foi feito. Valorize isso, ore por eles, ore por isso e envolva-se também. Eu queria estar ali, o que está esperando? Venha, envolva-se, participe, sirva, e é isso. O ambiente da consciência. O ambiente da consciência. Onde é que está o Espírito Santo? Em todo canto. Em todo canto onde tiver alguém que está em Jesus Cristo, ali estará o Espírito Santo também. Entendeu o valor da sua vida? A importância da sua vida? É assim. E eu quero ler 3 textos que estão em João. Só para você entender essa ideia de nós percebemos o valor de o Espírito Santo nos fazer entender aquilo que Deus está falando. Eles estão no capítulo 14 de João, depois no capítulo 15 de João e no capítulo 16 de João. 3 versículos, tudo no Evangelho de João. Você pode abrir sua Bíblia, acessar seu aplicativo no seu smartphone, acompanhar com a gente aqui o menino Juan, ele vai nos ajudar. Capítulo 14, o versículo 26. João 14, 26, diz assim a palavra do Senhor. João 14,
26. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante. Então, quem é o único representante de Jesus na terra? Quem é o único representante de Jesus na terra? É o Espírito Santo. Não é pastor, não é padre, não é bispo, não é apóstolo, não é papa. É o Espírito Santo. Está escrito aí? Pronto, resolvido isso, hein? Vamos de novo. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Então o que o Espírito Santo faz? Nos ensina todas as coisas, nos faz lembrar do que Jesus está dizendo para a gente. Percebe? Como Deus sempre está falando, como Deus sempre está dizendo, então você tem que estar. Onde? Você tem que estar em conexão com o Deus que fala por sua palavra. Fala por sua palavra. Fala por sua palavra nos cultos, pela pregação. Fala por sua palavra nos pequenos grupos, nos estudos que nós fazemos. Fala por sua palavra no estudo bíblico que nós realizamos. Fala por sua palavra na sua vida devocional, que é o primeiro ambiente de sua responsabilidade, que é o de ler a Bíblia, preferencialmente todo dia, e gastar tempo nisso para Deus seguir falando. Para quê? Para que o nosso entendimento seja dilatado. Entendeu? Tem coisa que você diz assim, eu penso assim, pronto e acabou. Então deveria se ocupar de deixar Deus alargar o seu entendimento. O que você sabe da vida é pouco. Você não sabe tudo. Você não controla muita coisa. Algumas coisas você controla e diz para Deus assim, Senhor, dá licença que eu estou por minha conta e risco. Então, você já definiu. Entendeu? Vou te dizer uma palavrinha que define bem você. Louco, tolo, irresponsável. Está bem claro isso? É isso. Tá bom? Não estou te xingando. Não estou te xingando. O livro do Eclesiastes está cheio dessa expressão, que vai dizer que tem o sábio e tem o tolo. Ou a gente é uma coisa ou a gente é outra. Isso a gente define. Agora, quando a gente então começa a perceber o que Jesus está ensinando sobre a vida da gente, no palco da existência ao lado de todo mundo, é porque Ele abre o nosso entendimento, Ele dilata o nosso entendimento, e aí a nossa vida começa a mudar. A gente é cheio de condicionamentos. Você entendeu? Você já percebeu que a gente faz algumas coisas sempre do mesmo jeito? A gente nem sabe por que a gente faz do mesmo jeito. E do mesmo jeito que a gente sempre faz algumas coisas, mantém a gente refém daquilo. E a gente acredita mesmo que a gente está certo e que está todo mundo errado. Está todo mundo dizendo, viu, você não quer repensar isso? Não, eu estou certo e pronto, ponto, acabou. Mas Jesus está dizendo, viu, que tal repensar isso? Quantas descobertas eu já tive? Como marido, como pai, como pastor, como gente, no dia a dia. De vez em quando acontece, puxa, eu preciso rever isso. Essa minha maneira de achar, essa minha maneira de pensar, essa minha maneira de funcionar ao lado das pessoas. Eu preciso rever isso. Será que a palavra ainda não me afetou nisso que eu preciso mudar? Eu preciso deixar o poder do Espírito Santo me conduzir numa direção diferente. Eu preciso. Então, a gente olha para isto e a gente pede, quando que a minha vida vai mudar? Quando eu permitir que o encorajador, o Espírito Santo, ele me ensine, me faça lembrar de todas as coisas. Mas tem algo mais que ele opera. Agora no capítulo 15, o versículo 26 também. E o versículo 27. A gente progredir. Olha o que acontece ali. Mas eu enviarei vocês o encorajador, palavras de Jesus, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. Então, olha o Espírito Santo testemunhando a respeito de Jesus. Agora, o que acontece na sequência quando o Espírito Santo é derramado e passa a morar em mim e a morar em você? Ele diz assim, Jesus, para mim e para você. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início, falando para eles, os discípulos naqueles dias, mas ao mesmo tempo contando para a gente o que aconteceria com todos os que se tornassem discípulos de Jesus. De que nós
também daríamos testemunho a respeito de Jesus. O que é que Jesus vai falar lá em Atos capítulo 1, versículo 8? Que vocês vão receber poder e serão feitas o quê? Testemunhas de Jesus. Não foi por aqui que a gente até começou? Eu não li o texto, mas eu mencionei. Lembram-se disso? E vocês vão sair dando testemunho de mim. Viu que Jesus não foi a primeira vez que ele falou lá em Atos? Aqui, na quinta-feira à noite, no dia em que ele ainda vai para o Getsemane para morrer na sexta-feira, ele está tendo uma conversa reveladora, à mesa, da última Páscoa que ele tomou. Os capítulos de 13 a 17 de João, são na quinta-feira à noite, quando Jesus está comendo a última Páscoa com os seus discípulos. Olha quanta coisa reveladora numa conversa íntima. Perceba que conversas íntimas com Deus trazem muita revelação. Agora é claro, revelação você tem que chamar assim, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Por isso que quando você abre a Bíblia, para estar com Deus por sua palavra, tem revelação da palavra. E o Espírito favorece isso. Mas o que é que isso aqui significa? Que Cristo se manifesta em nós para se manifestar através de nós, percebe? Por isso é que a chance de muita gente entender o que Deus está falando é se nós entendermos o que Deus está falando, para podermos dar um testemunho correto e eficaz de quem Deus é. Os irmãos estão comigo? Se nós vamos falar do Pentecostes, nós temos que falar direito. Se nós vamos falar de poder de Deus, a gente tem que entender para que ele serve. Se a gente vai falar que o Espírito Santo foi derramado, a gente tem que alcançar por que é que ele veio. Por que que Deus mora em mim? Por que que Deus mora na Ana Laura? Qual que é o valor que isso tem? O que que significa para a vida de verdade? Percebe? Porque daqui a pouco a gente vai embora. Alguns de vocês só vão voltar no domingo que vem. Eu não estou falando isso por mal, é porque é a parte, é a rotina, é o que você consegue fazer. Mas quando você sai daqui, eu quero que você saiba entendendo, eu sou endereço de Deus, eu sou casa de Deus, o Espírito Santo habita-me. Eu tenho responsabilidade com a vida. Eu preciso seguir, porque empoderado estou, sendo instrumento nas mãos de Deus e dando testemunho de Jesus para todo mundo. Isso aqui é muito sério. E quando a gente dá testemunho de Jesus, a gente faz no poder do Espírito Santo. E Jesus é glorificado e a gente se alegra. Tem regozijo, tem assim completude, tem alegria na gente. Olha, alguém foi ajudado porque eu dei testemunho da minha fé. Isso aqui é para alegrar o seu coração. E se qualquer de nós não está nesta funcionalidade hoje, a boa notícia é que você está ouvindo esta palavra para dizer, eu quero isso, e Deus está dizendo, então receba, e saia daqui para viver tudo isso. Seja liberto das cadeias, das amarras, dos grilhões espirituais que travam você. Eu estou fazendo uma declaração no Senhor, seja liberto das cadeias, das amarras, dos grilhões espirituais que estão sobre a sua vida. E diga aí, amém. Diga aí, amém, em nome de Jesus, é isso mesmo, eu recebo, e eu saio daqui liberado e liberto, libertado pelo Senhor. E o último texto é o capítulo 16, o versículo, portanto, de número 13, João 16, 13. E aí diz assim a palavra do Senhor, quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade, não falará por si mesmo, mas lhes dirá tudo o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele nos ajuda hoje, aqui, agora, nos conduz para testemunhar, mas nos amplia os horizontes do discernimento, da amplitude, vai desvendando, a gente vai precisar disso. Eu acabei de completar 25 anos de ministério aqui, a gente fez 26 de igreja, tenho 4 anos aqui de mandato para pastoreá-los da melhor maneira. Eu preciso desvendar, o Senhor já foi na minha frente, Senhor, como que eu faço isso? Qual que é o caminho que eu tenho que trilhar no meu ministério ao lado de todo mundo? Como conduzir esse povo nos termos que o Senhor quer?
Como é que eu faço isso? Porque se não for no conselho do Senhor e pela palavra, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então eu preciso dessa orientação. E eu tenho a segurança de que eu não estarei sozinho nisso. Você entende isso? Você no seu casamento precisa isso. Você na criação dos seus filhos, você precisa isso. Eles nascem, você os tem no colo. Daqui a pouco eles começam a engatinhar, daqui a pouco estão correndo para lá, para cá, você não dá conta de correr atrás deles. Daqui a pouco eles crescem um pouquinho, daqui a pouco você vai perceber que cada vez que passa, menos controle você tem sobre eles. Menos controle. A gente precisa ir desvendando, a gente precisa ir acessando o que significa esta paternidade, esta maternidade que vai chegando na vida da gente e que a gente vai precisar dar conta. Carreira profissional, vida ministerial, vida conjugal, tem um monte de cenário que a gente precisa da orientação do Espírito por sua palavra para a gente ir acessando. O Espírito Santo vai desvendando, o Espírito Santo vai contando a história para a gente vai discernindo. Que momento é esse na minha vida? O Espírito Santo vem e dá discernimento. Traz a palavra, você entende. Traz uma história bíblica que parece que coube direitinho no que você está vivendo. Sabe aquele dia que você vem para a igreja? Que você fala, hoje parece que o pastor pregou só para mim. Parece que a palavra hoje Deus viu e falou comigo. É assim, e Deus usa inúmeras das suas possibilidades, que Ele é rico em nos abençoar, em fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Tudo isso porque o Espírito Santo, Ele dá esta funcionalidade. Deu para entender? Por que que o Espírito Santo faz a gente entender o que Deus está falando? O valor do Pentecostes, o fato dele falar na nossa própria língua. Agora, tem um outro aspecto aqui. E será que Deus entende o que eu tenho para dizer para Ele? Você já parou para pensar? Será que Deus está... Será que eu estou conseguindo contar para Deus tudo o que está acontecendo em mim? Já aconteceu com você? Quantos aqui já tiveram essa experiência? Eu já tive. Até que eu fui lembrado pelo Espírito. Júnior, você não precisa se preocupar não. Aí lá em Romanos, no capítulo 8, versículos 26 e 27, a gente descobre que esse tipo de coisa que nos deixa assim, né, tão preocupados, que a gente fica preocupado, será que Deus está entendendo a gente? Aí olha aqui que diz a palavra de Deus que o Espírito Santo faz por nós. Capítulo 8, versículos a partir do 26. E o Espírito nos ajuda em nossa, Romanos 8, a partir do versículo 26. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Por quê? Porque nós... Vamos dizer juntos aqui? Você precisa saber disso. Porque nós não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Ficou claro isso? Mas, agora eu continuo. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se podem expressar em palavras. Deu para entender? O que acontece comigo e com você? Nós temos fraquezas, nós temos limitações, nós temos contingências, ou seja, a gente é inesperado, a gente é muito incerto, a gente é muito inseguro. Quantos padecem de insegurança aqui? Seja gente ao meu lado, por favor. Não deixa eu falar que eu sou o único inseguro. Tem mais gente insegura nesse mundo? Será que tem? Tem gente. Nós somos assim. Nós acontecemos assim. Nós temos fraquezas físicas. A gente fica doente. A gente fica cansado. A gente fica desanimado. Nós temos fraquezas emocionais. A gente fica deprimido. Tem dia que a gente não quer levantar da cama. Tem dia eu uso uma expressão que parece que não sei. Está tão esquisito, está tão estranho. Eu não sei, mas o negócio está muito estranho hoje. Muito esquisito, está diferente. Um negócio assim que parece uma névoa que se instalou. Nós temos fraquezas morais, vamos confessar? Vamos confessar que nós temos fraquezas morais? Porque nós somos tentáveis, porque às vezes a gente pensa que a gente não deve, a gente põe os nossos olhos onde a gente não deveria, a gente tem umas vontades que a gente fala assim, cruz credo, com essa expressão, cruz credo, né? A gente tem umas coisas que acontecem na gente que a gente fala assim, mas não pode ser.
Não pode ser que eu estou sentindo isso, que eu estou pensando isso. E às vezes a gente fica nutrindo essas coisas. A gente acredita na mentira. Sabe que uma boa parte da causa de tudo que nos deprime é mentira. A gente acredita na mentira e a gente vai construindo e a gente vai nutrindo, não porque é isso mesmo, porque ninguém isso, porque ninguém aquilo, porque nada, você entendeu? Ó dia, ó céus, ó azar. E a gente vai nisso, e a gente não consegue enxergar toda uma mobilização, e a gente não quer. Então, nós temos fraquezas espirituais. Nós temos fraquezas espirituais. Tem dia que a gente não quer saber mesmo de invocar o nome do Senhor, abrir a palavra, mas de jeito nenhum. Ir para a igreja para quê? Entendeu? É isso. A gente desenvolve raciocínios que nos amargam, que nos esmagam. Já se sentiu esmagado? Eu já me senti esmagado. E você? Não me deixe ficar esmagado sozinho, por favor. Me senti esmagado. Entendeu? E a gente fala assim, nossa, os mesmos erros, as mesmas falhas, as mesmas, sabe o que acontece comigo com você? Vão lá, armadilhas. Você já caiu nas mesmas armadilhas da vida mais de uma vez? Você fala assim, nunca mais eu caio nessa. Passou um tempo, estava lá, você caindo de novo. Na mesma coisa. Por que a gente é assim? E aí, como você sempre me escuta dizendo, porque é gente. É coisa de gente. É coisa da gente. Mas sabe o que é que tem? O Espírito Santo que nos ajuda em tudo isso. Por isso que Jesus falou, o Espírito vem aí, o Pentecostes vai chegar, o Espírito vai ser derramado, e Ele é o ajudador. O ajudador, o seu ajudador, onde que Ele mora mesmo? Diga aí, em mim, isso, em mim, agora é hora de falar em mim, né? Ele está no meio de nós, Ele mora em mim, mora em você, mora em nós, né? Mas que bom que a gente tem isso daí. Então, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, conforme nós lemos aqui, Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, são gemidos agônicos. Você não tem agonia? Vive em agonia de vez em quando, dá uma agonia. Nossa, eu estou com uma angústia de alma. O Espírito Santo intercede nessa intensidade. Sabe essa intensidade que você fala assim? Nossa, mas será que Deus não está vendo como que eu estou? Na medida que você está dizendo, será que Deus não está vendo como que eu estou? O Espírito Santo está lá diante de Deus, sabe? Numa intensidade por você. Por você. Por você. Por você. Você crê nisso? Você crê que o Espírito Santo, ele intercede, como Jesus está dizendo, Paulo apóstolo dizendo, por você. Olha que coisa maravilhosa que a gente está recebendo. Por que o Espírito veio? Por que o Espírito foi dado? Por que o Espírito foi derramado? Por que o Pentecostes? Porque nós precisamos de socorro. Porque nós precisamos de ajuda. Porque esse negócio da gente perguntar, será que Deus está ouvindo, está entendendo? O Espírito Santo está cuidando disso, irmão. Ele está cuidando da gente, está cuidando de nós. Por isso é que a gente precisa de discernimento, que a gente quer pressionar Deus, para Deus fazer do jeito nosso. A gente quer que seja feita no céu a nossa vontade. É assim que Jesus ensinou a orar? Senhor, faça na terra a sua vontade, como é no céu. A gente quer o seguinte, Senhor, será que o Senhor não dá para deliberar aí no céu aquilo que eu quero aqui na terra? Não vai funcionar. Diz para quem está ao seu lado assim, não vai rolar não. Não vai funcionar. Não vai. Nunca foi, não é e nunca vai ser do seu jeito. Nem do meu. Não é assim. Por isso é que o Espírito Santo, ele vai interceder por nós. Olha o que diz o versículo 27 na sequência aí. Capítulo 8, versículo 27. E o Pai, que conhece cada coração, olha que coisa linda, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo. Olha que coisa linda, e diz para quem está ao seu lado assim, você é povo santo de Deus. Ó, que moral, hein? Que moral, hein? Ele intercede por nós, o povo santo, segundo o quê? Segundo a vontade de Deus.
O que eu disse está comprovado pela palavra? Bruno e Bruna, está comprovado pela palavra? Está na palavra. Vamos ficar com a palavra? Tá bom? Deu para entender? Então, nós estamos recebendo ajuda do alto, amém? Estamos recebendo ajuda do alto, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tem uma coisa que a gente precisa também que o Espírito Santo faz por nós, certo? Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo foi dado para a gente entender o que é que Deus está tentando dizer para a gente. Segundo lugar, o Espírito Santo foi dado para a gente não ficar preocupado se Deus está entendendo. O Espírito Santo cuida disso. O Espírito Santo cuida. Mas em terceiro lugar, sabe por que o Espírito Santo foi dado? Para uma coisa muito importante. Para a gente se entender. Pense no ambiente que dá BO. É quando é entre mim e você. O lugar onde mais dá problema é nessa relação aqui, ó, entre mim e você. Entre mim e você desde dentro de casa, marido e mulher. Entre mim e você desde dentro de casa, pais e filhos, irmãos. Entre mim e você desde a nossa parentela. Entre mim e você no ambiente do trabalho. Entre mim e você na convivência social, na vizinhança. Entre mim e você no trânsito. Entre mim e você na igreja. Olha que coisa, a gente é assim. O Espírito Santo foi dado para a gente se entender. Agora a questão é, você quer? Porque tem que ser coerente a fé que você tem em Jesus. Não adianta chamar Jesus de Senhor e falar, Espírito Santo, vai ser do meu jeito. O senhor não entendeu ainda? Vamos dar um passinho atrás hoje, gente? Vamos descer? Vamos, tudo bem, vamos. Vamos ocupar o nosso lugar? Que tal? Porque a ideia é a gente se entender. Você imagine se desse um quebra-pau no céu. Pai, Filho e Espírito Santo entrassem em guerra. O que seria de nós? Entendeu? Por isso que eles são modelo em tudo para mim e para você. Para a gente poder se entender. A gente fala a mesma língua e usa a mesma gramática. Às vezes tem que escrever com Z, você escreve com S, mas dá para entender mesmo assim. Certo? Quem é muito assim certinho vai falar, viu, era com S, não era com Z, né? Tá. Mas deu para entender. Mas a gente usa a mesma gramática e a gente não se entende. Por quê? O mesmo idioma e a gente não se entende. Se fosse outro idioma, a gente precisaria de um intérprete. É por isso que a gente precisa do Espírito Santo. A gente vai viajar. Vocês viram aqui a pastora Fernanda e a Isabelle vão com a gente lá para resolver o problema que a gente fala português, os irmãos falam lá inglês, então tem que ter alguém que nos interprete. Quando dá problema entre nós dois, quem que tem que entrar? Espírito Santo. Quem que você tem que invocar? O Espírito Santo. Mas você tem que invocar sobre você, não é só sobre o outro não. Começa com você. Espírito Santo, me ajuda a eu falar de uma maneira que o meu querido, que a minha querida possa entender o que eu estou tentando dizer. Me ajuda a caminhar direito nessa relação de saber comunicar. Porque o que a gente faz? A gente decide não dizer, a gente decide não falar, a gente desiste da comunhão, a gente desiste da interação. E quando eu falo comunhão, não estou falando de igreja, eu estou falando de eu mais alguém. Comunhão é eu mais alguém. Caminhar junto. A gente desiste. Quantas desistências acumuladas estão só aqui nesse pequeno auditório que nós somos? Vamos combinar isso? Quantas desistências estão aqui representadas? Desistências. Mas você chama a porta mesmo. Entendeu? Aí excluiu. O que mais que tem? Excluiu, removeu, cancelou. Tudo, bloqueou, deletou, tem muitas possibilidades. Isso tudo demonstra para a gente que a gente não usa as ferramentas que a gente tem para construir, mas a gente prefere se unir ao movimento de destruição, de fragmentação.
de divisão. É tudo o que o diabo veio para fazer. Então vamos combinar uma coisa, que ninguém que está aqui, que está aí acompanhando também, vai poder dizer que você nunca escutou na sua vida, entendeu? Que toda vez que você vai por esse caminho aí, você está dando lugar para o diabo na sua vida. Está bem claro isso? Você está dando lugar para o diabo. Pastor, vira essa boca, mas viu, alguém tem que ser mensageiro de Deus para dizer a verdade para você, porque sem que a verdade seja dita, você não vai ter libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você entendeu porque o Espírito Santo em nós é tão importante? Para eu mais você podermos ser um. Eu e você sermos um não é uma tarefa fácil. Eu e você sermos um envolve, às vezes, um esforço muito grande, que a gente define: não quero, não estou disposto, não quero. Deu para entender, Senhor Deus, que eu não quero? E aí vem o apóstolo Paulo e escreve à igreja de Éfeso e vai dizer assim: olha, parte de vocês, todo mundo que é discípulo de Jesus, é que vocês preservem. O que é preservar? Preservar é cuidar bem de algo que já existe, que está posto. Preserve, certo? Como que é o nome, pastor Fábio, daquela plantinha que você nos deu? Aquela lá que parece tô cheio de espinho lá. Mandacaru. Entendeu? Pastor Fábio, mas tá bonito aquele. Você precisa ir em casa tomar um café para você ver como tá bonitinho o bichinho. Ele me deu prontinho o bichinho, quando eles voltaram. Está lá no meu quintal, Diane, está crescendo, está lindo aquilo, cheio de brotinho, pastor. Estou cuidando, estou preservando desde quando eu recebi aquilo do pastor Fábio, da pastora Márcia de presente. Bichinho está ficando bonito, está crescendo, que é uma beleza. Tem que preservar. O que a gente tem que preservar? A nossa unidade. Custa, é difícil, o outro não ajuda, mas eu preciso, na minha consciência, trabalhar para isso, viabilizar de alguma forma a convivência. Está entendendo? Que aqui, viabilizar de alguma forma a convivência. Não estou falando que vai ser, dependendo do que acontece, vai ser cheio de beijos e de abraços. Nossa, até palpita o meu coração quando eu encontro com ele, quando eu encontro com ela. Tem gente que dá raiva mesmo quando se encontra, entendeu? Por diversos motivos, por diversas lembranças. Falando de gente crente, gente que a gente é a igreja do lado. Mas eu tenho que ter uma intencionalidade de entender, mas espera aí, isso que está acontecendo em mim é coisa de gente, é coisa de carne, é obra da carne. Paulo vai escrever aos Gálatas, dizendo no capítulo 5, que a obra da carne é assim, né? Que a carne briga com o Espírito de Deus, mas que o fruto do Espírito é, então a obra da carne, divisão, o fruto do Espírito, paz, amor, alegria, aí tem bondade, benignidade, aí tem mansidão. Entendeu? Aí tem, fala comigo assim, longanimidade. Coisas que só o Espírito pode fazer em você. Mas em mim, pastor, você tem certeza que Ele pode em mim? É a palavra de Deus que diz que é. Entendeu? Então, a gente precisa perceber que o Espírito Santo, Ele vai providenciar isso entre mim e você. Então hoje o que o Espírito Santo está fazendo? Ele está achando a gente aqui onde a gente tinha se enfiado, onde a gente tinha se metido. Ele está dizendo assim, viu? Estou vendo você aí, Vem. Sabe aquela mão que foi pegar você no lugar que fedia, no charco de lama? Tirou você. A gente chega como um porquinho bem sujinho. Aí vem aquele banho da palavra assim, deixa o bichinho bonitinho, põe até um lacinho, entendeu? Um selinho, um anel assim, sangue de Jesus, a marca,
Espírito Santo selando. Entendeu? Limpinho. Para a gente poder acontecer na vida. E aí então, a gente é colocado assim ao lado de todo mundo. Para a gente caminhar bem, para a gente caminhar direito. Então, quando o Espírito Santo acha a gente e coloca a gente num lugar seguro e fala assim, dá uma olhadinha, olha quanta gente que tem, ó, e quanta gente. Então, o que o Espírito Santo faz? Estou terminando já. Para a gente ter condições de sermos ouvidos, mas também de ouvirmos. E isso não é tão fácil. Alcançar o que uma pessoa está tentando dizer, porque às vezes a gente não entende de primeira, nem de segunda, nem de terceira, a pessoa fica cansada, fica irritada, não quer mais falar. Mas a gente precisa perseguir esse caminho de falar assim, eu preciso alcançar o coração dele. Quem que sabe o caminho do coração da gente? Segundo Paulo explicou para a gente, ele diz que Deus, nosso Pai, que conhece cada coração. Vamos dizer um para o outro para ficar bem claro? Vou falar para o Marco aqui. Marco, e você fala para alguém aqui. Marco, Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu coração. Então, quando o pastor Júnior ora aqui, de onde que o pastor tirou esse negócio de que Deus sabe o caminho do coração? Paulo falou que é assim que está escrito lá em Romanos capítulo 8 lá. Eu não tiro as coisas assim do que um achômetro. Entendeu? E quando eu errar também, você me avisa que eu vou para a palavra e vou reconhecer o meu, e vou confessar. Eu errava, falava uns negócios, não estava legal, irmão. Vamos aprender, porque acontece também. Mas aqui não, aqui eu tenho certeza. Ele conhece o coração da minha esposa, o coração dos meus filhos, do Gustavo, da Laís e do Vinícius. Conhece o seu coração. Às vezes eu estou conversando com você, o negócio não está indo por um bom caminho. Eu tenho que reconhecer, às vezes não vai por um bom caminho. Eu estou só ali, Espírito Santo. Só o Senhor conhece o caminho do coração desse moço, dessa moça, desse meu irmão, dessa minha irmã. Me ajuda a percorrer, me ajuda a seguir. Às vezes eu termino uma ligação, termino um atendimento por WhatsApp, termino um encontro aqui na igreja, lá na salinha da minha casa, seja onde for. Às vezes eu fico meio frustrado, eu falo, parece que eu não alcancei. Mas daí eu me lembro que o Espírito Santo intercede. Aí eu me lembro que o Espírito Santo vai me ajudar nessa trilha com mais alguém. Eu vou tentar acalmar meu coração e confiar que Ele sabe esse caminho do coração. Ele vai me ajudar, porque eu quero abençoar. Eu quero abençoar. Eu sou bem limitadinho, não consigo fazer tudo assim. Mas ainda assim quero ser um instrumento nas mãos de Deus. E se não for através de mim, vai ser através de alguém. Que pretensão eu tenho de dar conta de tudo? Não tenho não, eu sei. Mas isso eu preciso saber. Dessa maneira. O que o Espírito Santo nos ajuda? A começar qualquer conversa. Eu vou dizer de novo. O Espírito Santo nos ajuda a começar. E vou qualificar a conversa aqui. Qualquer conversa. Qualquer. E às vezes as conversas elas não conseguem prosseguir por causa da gente. Mas o Espírito Santo nos ajuda a retomar qualquer conversa. Vou dizer de novo. Qualquer conversa. O Espírito Santo nos ajuda a terminar qualquer conversa. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Você entendeu o papel do Espírito Santo? Por isso que Jesus falou, olha, eu preciso voltar para casa, mas vocês nunca, jamais, em momento algum estarão sozinhos. O Pai vai enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo estará em vocês. E só vocês podem ter o Espírito Santo em vocês. Então, gente, vamos fazer o favor da gente dar lugar para o Espírito Santo nos ajudar com tudo que Ele pode? Deu para entender o que é o Pentecostes? Deu para entender o que é o Pentecostes? Tudo ou mais, que são os dons do Espírito, os momentos graciosos. A gente veio para a vigília, a gente teve palavra profética com interpretação, a gente teve na maior parte do tempo orações, mas a gente teve aqui a nossa experiência, que foi a experiência da sexta-feira da vigília. Foi bom, caminhamos, nos organizamos com intencionalidade, com entendimento, chegamos lá. Logo tem outra, você vem.
E assim, essas coisas todas são os aparatos, são as ferramentas do Espírito, são os momentos da igreja. Aquele dia que a gente está assim, parece que o céu abriu, parece que o céu desceu, sabe? E aí a gente entra naquele regozijo e tem aquelas coisas todas maravilhosas da igreja celebrando em Jesus. Que coisa linda! Umas coisas, né, assim, do céu que a gente vive aqui. Mas, terminou o culto. Na maior parte do tempo a gente está na vida. Lá o Pentecostes tem que aparecer. Porque se não aparecer lá, não adianta aparecer aqui. Tem que aparecer lá. Percebe? Isso é para ajudar a gente. Então, nós precisamos dessa pessoa maravilhosa, do Deus Espírito Santo na nossa vida. Os meninos da música vão chegar para a gente ter um momento de oração. Fica de pé, por favor, se você consegue, se você pode. Se você está disposto, se não, fique sentado e desfrute deste momento, mesmo sentadinho. Tem uma canção chamada Espírito Santo, meu grande amigo. Essa canção eu trago desde os dias do seminário, e a gente canta com a igreja desde sempre, né? Pastor, e as suas mesmas canções, não é verdade? Mas é o que eu queria cantar com você para a gente orar. Ó, é 11h20, até 11h30 a gente sai daqui, tá bom? Mas se você consegue, dá mais 10 minutinhos aqui para o Espírito Santo. Não é para mim, não. Para o Espírito Santo agir em você. Talvez hoje pela manhã, você, aí mesmo, ou talvez você queira chegar aqui para fazer desse espaço um ambiente, um lugar de oração. O que é quando a gente fala assim, vem aqui para o altar? Você é o altar de Deus. Mas você traz, portanto, isso, e você se coloca assim, é um movimento que a gente chama um momento do apelo, né? E tem pastores e pastoras, e eu nem sempre faço apelo, não é verdade? Nem sempre faço apelo, e tem muitos que nem fazem apelo. A doutora Edmeia Williams, ela fala, eu não faço apelo, porque eu estou pregando a palavra, o Espírito Santo está falando, a pessoa tem que responder na vida. Mas hoje eu estou fazendo um apelo para dizer para você, quem sabe, você que estava dizendo assim, não estou entendendo o que Deus está falando, o Espírito Santo vai ajudar você a entender. Será que Deus está entendendo o que eu estou dizendo para Ele? O Espírito Santo intercede por você. Eu mais alguém, não tem jeito, mas o pastor falou que o Espírito Santo dá jeito. Então vem contar aqui para o Espírito Santo o que está acontecendo entre você e mais alguém. E dizer para ele, no que depende de mim, eu quero, eu vou, vai resolver. O Senhor vai abençoar. O que você não pode é não fazer nada. Você não pode é não fazer nada. Então vamos fazer essa declaração para a gente orar, tá bom? Espírito Santo de Deus, como eu preciso entender que a minha vida é nada sem lhe ter. Espírito Santo de Deus, tu és quem sempre estás comigo, caminha ao meu lado, és meu grande amigo. Quero te conhecer, Espírito, eu quero te amar e realizar a sua vontade. Pois tudo que sou e tudo que tenho, o meu coração e as minhas vontades, entrego a ti. Espírito Santo, faz em mim o teu querer. Pois tudo que sou e tudo que tenho, meu coração e as minhas vontades, entrego a ti. Espírito Santo, meu grande amigo, quero te conhecer. Espírito, eu quero te amar e realizar a tua vontade.
és tudo que sou. O meu coração e as minhas vontades, a ti, Espírito Santo, faz em mim. Tudo que sou, tudo que tenho, coração e as minhas vontades, devo a ti, Espírito Santo, meu grande amigo. Vamos invocar o Espírito Santo neste lugar, irmãos. Você pode orar comigo, erguer a sua voz, erguer as suas mãos, como você preferir, mas clame, ore. Deus, nosso amado Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós invocamos nesta manhã o teu nome e clamamos por ajuda, especialmente ao Senhor. Bendito Espírito Santo, que foi derramado sobre a nossa carne, sobre toda a carne, como nos explicou o nosso irmão apóstolo Pedro, sobre todo tipo de gente. Obrigado. Hoje de manhã aqui tem gente de todo tipo aqui, de todo tipo aqui, e obrigado, porque o Senhor não nos olha por causa da cor da nossa pele. O Senhor não enxerga a gente a partir da nossa formação, se a gente estudou mais, se a gente estudou menos. Obrigado, porque o Senhor não nos enxerga se a gente é casado, se a gente é solteiro, se a gente é viúvo, se a gente passou por algum drama relacional. O Senhor não enxerga a gente fazendo separação, se a gente tem mais dinheiro, se a gente tem menos dinheiro, se a gente é aqui de São Paulo, se a gente é do sul, se a gente é do norte. O Senhor não faz nenhum tipo de separação entre uns e outros. Nós somos essa gente que o Senhor ama, essa gente que o Senhor quer, essa gente na vida e na história de quem o Senhor já veio morar. Obrigado por fazer de nós a casa de Deus, a casa do Eterno. Obrigado por nos fazer, por fazer da gente a tua casa, a tua casa. Como cantamos, esta casa, esta minha vida é a tua casa. Seja bem-vindo. E nós reconhecemos hoje de manhã que nós precisávamos entender o tamanho da ajuda que a gente tem disponível. Obrigado, porque essa ajuda, ela é suficiente. A ajuda que o Senhor está oferecendo para a gente, pela presença do Teu Espírito em nós, ela é suficiente para qualquer problema que a gente tenha. Hoje de manhã, o Senhor está operando libertação aqui. Eu tenho certeza que neste momento, as mentes que precisavam de uma reforma, o entendimento embaçado, prejudicado, conturbado, constipado, o entendimento atravancado, o entendimento pervertido, corrompido, todo tipo de cabeça que tem aqui hoje de manhã, o Senhor está libertando agora. O Senhor está libertando agora. Receba a libertação. Receba a libertação agora. Isso aqui é muito sério. Receba a libertação. Receba a libertação na sua mente, na sua maneira de enxergar, na sua maneira de pensar, na sua maneira de viver, na sua maneira de acontecer. Receba a libertação de Deus. Nós estamos aqui abraçados pelo Eterno. Que coisa boa receber isso. Que coisa boa hoje. Eu e você
todos nós que sejamos, por assim dizer, cabeças duras neste lugar. Vamos ser abençoados agora. Vamos ser libertos na nossa mente agora. Vamos ser libertos. O Senhor vai conduzir a gente. Ele entende você sim. Pode ser que ninguém entenda. Ele já disse que Ele entende. Ele já disse que Ele entende. Ele já disse que Ele escuta. O Espírito Santo faz isso por você. Obrigado por fazer isso por nós. É verdade, Senhor. É verdade que a gente fica maquinando, pensando muita coisa, Senhor. Tudo que a gente fez de errado e tudo que dá errado na nossa vida. É verdade, a gente fica nisso. A gente não consegue, Senhor. A gente não consegue enxergar muita coisa. Mas obrigado por dizer que apesar de como a gente pensa, nós não estamos sozinhos. O Senhor está socorrendo a gente hoje. O Senhor vai alargar a nossa fronteira, vai dar discernimento, vai desvendar as coisas. Nós vamos enxergar direito. Passe a enxergar bem hoje. Receba esta cura para a tua visão da vida, para a tua visão da realidade da história, como Deus quer que você enxergue, para uma visão espiritual, uma visão mais equilibrada, uma visão mais adequada. Receba. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo e habilita a gente de novo para comunhão, para uma convivência no mínimo respeitosa, para uma convivência no mínimo intencional, cheia de possibilidades da convivência, Senhor. Habilita a gente, desde dentro de casa, marido e mulher, pais e filhos, na família, no trabalho, Senhor. Quantos talvez amanhã vão para o trabalho e quando chega a hora de ir para o trabalho, dá aquela dor de estômago, Senhor. Que amanhã seja diferente, Senhor. Que essa pessoa vá na paz e que tenha uma nova ferramenta em si, uma nova estrutura nas emoções, seja como for que o Senhor vai habilitar, vai fazer, para chegar ali e funcionar diferente, e se sentir diferente também, pela presença graciosa, poderosa do Senhor. Hoje pela manhã, responde às orações que estão sendo feitas neste lugar, porque nós, como cantamos, como as meninas também, adorando pela sua dança, nos fizeram pensar. Faz de novo em nós, como no dia do Pentecostes, quando pela primeira vez o Senhor veio e se derramou línguas de fogo, um vendaval como de um som impetuoso, e o coração cheio do Senhor, da tua presença. É assim que nós precisamos, nós queremos. E se o Senhor nos renovar e nos abençoar, nós já entendemos que nós vamos seguir preservando isso, nutrindo isso, para sermos a igreja como o Senhor deseja, ao lado de todo mundo no nosso dia a dia. Ao Senhor honra, glória e louvor, hoje e para todo sempre. E que você seja renovado nos seus dons espirituais, nos seus momentos extraordinários com Deus, desde o seu quarto, na vida em comunidade aqui. Que o Senhor renove você. Jesus, batiza com o teu Espírito, batiza com o teu Espírito, batiza com o teu Espírito, batiza, purifica o coração, concede ferramentas espirituais, habilita para a vida, dá poder para vencer o pecado, para dizer não para as trevas, dá poder e capacita para servir ao Senhor, na força do teu Espírito. Nós te agradecemos pelo que do Senhor nós recebemos, temos recebido, seguiremos recebendo. Oramos assim, no nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. E o povo que crê, diga amém, amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Eterno.
e dizer obrigado, Espírito Santo. Continua glorificando o nome de Jesus. Um excelente domingo para você. Dê um abraço quem chegou. A gente não se abraçou hoje. Dê um abraço agora. Dá um abraço antes de ir embora. Dá um abraço. Vamos desfrutar dessa comunhão. Desaparecer, mas sobre mim, amanhecer.